Fala, Tricolor! Você é um daqueles torcedores que sempre fica questionando o fato de que nós temos uma das melhores bases do futebol brasileiro e os técnicos nunca colocam os nossos jogadores, as nossas promessas para jogar? Você é um desses que ficam questionando, né? Porque eu sou. E nesse vídeo eu vou falar sobre as contratações do Fluminense, contratações não, as vendas do Fluminense, né, dos seus jogadores de base e outros jogadores, comparado, por exemplo, com outros times e comparado com, né, tanto Brasil quanto Europa. Mas antes eu vou convidar você, esse daqui é o canal Flume Domina, o segundo melhor e maior canal de estatísticas e táticas do Fluminense, perdendo para todos os outros. Deixe seu like, siga aí o meu canal, vai me ajudar bastante, hype o vídeo e vamos para lá. Então se liga. Então se liga. A maior a maior venda do Fluminense foi André. 2024, né, o Fluminense vendeu para o Wolves. Segunda maior foi na temporada 16/17, o Gerson vendido para Roma. Se tu não lembra, a venda do Gerson para Roma foi aquela venda que tinha sido prometida para o Barcelona, o Fluminense tinha recebido dinheiro, teve que devolver o dinheiro para o Barcelona. O Gerson, inclusive, ficou bolado porque ia ser vendido para o Barcelona e acabou indo para Roma. Terceira foi atualmente o John Aires. Em quarto, Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk pelo mesmo valor do John Aires, só que apesar dos valores absolutos serem exatamente os mesmos, o Fluminense ficou com menos do que o Cauã. Richarlison em 17/18, João Pedro, o próprio Pedro, Luiz Henrique, Kaique, Thiago Silva em 2008, Thiago Neves em 2008. Aí depois a gente teve vendas muito pobres, vamos dizer assim, né? Que foi o Alexander, que foi o Wellington Nem, Dario Conca, se bem que do Wellington Nem, né, esse valor lá no passado, né, corrigido a inflação, esse valor seria maior, assim como Dario Conca. E aí você tem meias, né, promessas que pouco jogaram no Fluminense, por exemplo, o Kennedy, o Wendel, o Ayrton Lucas chegou a jogar bastante, o Marcelo, que foi vendido, né, tinha acabado de começar a jogar pela seleção brasileira, foi vendido, né, para o Real Madrid, Matheus Martins, Thiago Neves depois, quando ele voltou, ele foi revendido. Aí você tem o Nino, que foi o melhor zagueiro, né, desses últimos anos a passar pelo Fluminense, pelo futebol brasileiro, que foi vendido muito barato também, Netinho, o Marlon. E aí, beleza, daqui 25 nomes. Aí, se eu for abrir a segunda página, vai ter outros nomes com valores menores ainda. Então, todos esses valores aqui, poderia talvez ter uma correção aí, porque a gente ia receber, por exemplo, 22 milhões de euros, por exemplo, no André. Mas se eu for converter isso para Brasil, para real, e se a gente for converter esse real do passado para agora, em relação à inflação, valores lá de 2008, por exemplo, Thiago Neves e Thiago Silva, esses valores claramente seriam maiores. Beleza. Então agora, vamos observar outras vendas do futebol brasileiro. As 5 maiores do Fluminense foram André, Gerson, John Aires, Cauã Elias e Richarlison. Richarlison começando a quinta, 12 milhões de euros, e a do André maior, 22 milhões de euros. Beleza. Vamos agora para o mercado brasileiro.
Mercado brasileiro, essa disparidade é mais grotesca ainda, porque a gente tem aí, ó, Neymar, simplesmente 4 vezes mais do que o André. Pô, se você tá querendo comparar o Neymar com o André, o Neymar atacante, sensação, o André volante, perfeito, concordo. Os primeiros lugares aqui, ó, todos atacantes, e atacantes geralmente são, né, valores maiores. Perfeito, inegável. E aí a gente pega aqui a nona venda mais cara do futebol brasileiro foi o Luiz Henrique, que é cria do Fluminense, que quando foi vendido pelo Fluminense, ele foi vendido por... Ó, o Matheus Martins aqui foi vendido por 6 milhões de euros. Então o Luiz Henrique, oitava venda por 10 milhões de euros. Então o Luiz Henrique foi, voltou, e aí quando ele foi vendido, o mesmo jogador, ele foi vendido já por 33 milhões de euros. Ou seja, o mesmo jogador. Só que ele veio para o Botafogo e foi vendido por valores de 3 vezes mais, né? E aí tu pega, por exemplo, um 7 aqui, que é o Vitor Reis. Foi vendido por Manchester City por 37 milhões de euros. O Lucas Paquetá, que é um meia, por 38 milhões de euros. Ele foi vendido para o Milan. O Lucas, que é um meia também, 40 milhões de euros. Aí se a gente compara o meia, o próprio John Ares, que também é meia ponta, vendido por D7, o Gerson, que era, na época, ele estava de meio ofensivo, ele começou a ser meia central, ponta na Roma, não se jogou bem pela ponta, não jogou bem com meia central, voltou para o Flamengo, começou a ser volante. Mas ele até então no Fluminense ele era meio ofensivo, foi vendido por 18 milhões. Então, no brasileiro aqui, se a gente for pegar um jogador no valor do que foi vendido o André, a gente tem um 22 aqui, que seria... O André tá aqui. Aí você tem um Renan Lodge, que é um lateral, né? Você tem o Thiago Almada. Você tem o Gerson, de novo, que foi vendido mais caro do que ele foi vendido pelo Fluminense quando ele foi vendido para o Olympique de Marseille, né? Praticamente o mesmo preço de um Lucas Beraldo. Então, a gente tem jogadores que são muito bons, que são vendidos por preços que, se fossem outros times, talvez seriam vendidos mais caros. Beleza. Agora vamos pegar aqui quando essas vendas elas são feitas lá fora. O Neymar, ele foi vendido para o Barcelona 88 milhões. E aí o Barcelona, né, conquistou muita coisa com o Neymar jogando, vendeu por 222 milhões de euros até hoje, a venda mais cara da história. Depois, Felipe Coutinho. Depois o Antony estava jogando muito no Ajax, foi vendido para o Manchester. E aí as outras duas transferências mais caras, né, ou seja, o Neymar está na top 5 3 vezes, né, para o Al Hilal e para o Barcelona. Aí você tem o Arthur, que era um volante, foi vendido para, né, Juventus por 80 milhões de euros. Aí você vai ter o primeiro jogador do Fluminense, 11, 63 milhões de euros. Cara, ele foi vendido 3 vezes. E a terceira venda dele, já com 25/26... Não, peraí. Aqui é a temporada, não é o ano, a idade dele não. Mas ele não é tão velho, né? E aí ele foi vendido por 63 milhões. 6 vezes mais caro do que ele foi vendido pela primeira vez pelo Fluminense. Assim como o Richarlison foi vendido por 12. Aí ele foi, o Everton, do Watford, do Everton foi pro Tottenham por 58 milhões de euros. E aí, se a gente for observar aqui também, tem Thiago Silva nessa lista aqui. Vamos lá, vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui. Fabinho, né, 45 milhões de euros quando ele foi vendido para o Liverpool, que também veio do Fluminense. Thiago Silva saiu por 10 milhões para o Milan, depois foi vendido para o Paris por 42 milhões de euros. Mais algum aqui jogador Fluminense que... Então aqui, ó, pro Everton, 39 milhões. Ele já tinha saído por um valor muito alto pro Everton. Aí você pode pensar assim, pô, Wallace, mas todas essas vendas aí geram um dinheirinho aí pro Fluminense. Cara, é muito melhor que esse dinheiro fosse diretamente do Fluminense do que o Fluminense receber ali
parte da venda, né? Então aqui, ó, João Pedro é o 59, né? Aí do Watford pro Brighton por 34 milhões. O Evanilson, que quando saiu do Porto foi pro Bournemouth por 37 milhões de euros. O Bournemouth que daqui a pouco deve vender ele também, e aí esse valor que poderia talvez ser diretamente pro Fluminense, não vai ser diretamente porque vai ter ali o mecanismo de solidariedade. Então, essas transações do Fluminense, elas são muito estranhas. Pô, o Fluminense precisa fazer caixa. Pô, beleza, precisa fazer caixa. Tem tantos jogadores, por que não fazem caixa, às vezes, com um jogador que não é tanta promessa, deixa promessa no Fluminense, ele ganha alguma coisa no Fluminense e depois é vendido mais caro, né? Por exemplo, a Fiat, ela ficou muito mais rica do que a Ferrari, porque ela vendia valores menores em grandíssimas quantidades, né, de veículos mais baratos, enquanto a Ferrari vendia muito caro, poucas unidades. O Fluminense poderia fazer isso. Vender muitos jogadores, né, que não são tão bons, mas por valores, né, relativamente bons, né? E aí você pega os jogadores que são mais promessas, faz eles ali renderem e depois vendem mais caro, né? O Fluminense poderia fazer as duas coisas. Não, o Fluminense não faz nenhuma nem outra. Pega a sua promessa e vende um preço de jogador que não é promessa. Não é isso. Tem vários jogadores, né, que são bons e que são vendidos a preço de jogador que é mais ou menos, né? Tem casos de superfaturamento, de jogador que não é bom e que é esperado que seja bom. Por exemplo, aqui, ó, o caso 72 do próprio Vitor Roque, que foi vendido por 30 milhões de euros e, inclusive, que o Fluminense ressuscitou o Vitor Roque, né? O Vitor Roque não fazia gol não sei quantos jogos. O Fluminense vai lá e toma gol justamente dele. Tem jogadores igual a ele que não funcionam, né? Que era uma promessa e alguém conseguiu vender um DVD com lances surreais, aí eu digo, cara, ele é bom. Aí vai e vende e o jogador não é aquilo, né? Por que não fazem isso com o Fluminense também? De vender muito caro um jogador que é ruim, né? Não sei o que acontece no Fluminense. Seria interessante da gente descobrir o que acontece pra gente poder ali, ó. Ah, é isso? Eu não sabia. Eu tô criticando meu clube, mas eu não sabia, né? Não, a gente fica vendado, né? E é claro, tem coisas que não deveriam sair para a torcida, mas tem coisas que deveriam sair para a torcida. E essa é uma delas, né? A gente teve problema com o Marcos Paulo, a gente teve problema com o Miguel, a gente teve problema com o Scarpa, né? Revelações que poderiam ter rendido dinheiro pra gente, mesmo que pouco, que não renderam nada, porque o Fluminense deu mole. Inclusive, esse próprio jogador aqui, o Evanilson, 51ª venda mais cara, né, saindo do Porto pro Bournemouth. Então é isso. Deixa o like, me siga aí, compartilha esse vídeo, hype esse vídeo. Valeu!